Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho à sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 20. Sofrimento por parte da família. O grande medo e repugnância de Luísa de que outros percebam seus sofrimentos e o que está acontecendo com ela, mas o Senhor os faz perceber isso. Uma noite, enquanto estávamos à mesa, e eu estava neste estado de não poder abrir a boca, a família começou a inquietar-se. Eu o sentia tanto que comecei a chorar, e para não ser vista, me levantei e fui ao quarto, para seguir chorando. E pedi a Jesus Cristo e à Virgem Santíssima que me dessem ajuda e força para suportar essa prova. Mas enquanto fazia isto, senti que começava a perder os sentidos. Meu Deus, que pena, só de pensar que a família me veria, sendo que até então não a tinha advertido. Enquanto eu estava nisso, dizia: Senhor, não deixeis que me vejam. E eu tinha tanta vergonha de que me vissem, embora não sei dizer o motivo, e tratava por quanto mais podia de me esconder em lugares onde não poderia ser vista. Quando fui surpreendida inesperadamente por esse estado, de modo que não tive tempo de me esconder ou ao menos de me ajoelhar, porque na posição em que me encontrava, assim permaneci e poderiam dizer que estava rezando. Então me descobriram. Enquanto perdia os sentidos, Nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos que lhe lançavam toda classe de insultos, especialmente agarrando-o e pisando-o sob os pés, blasfemando-o, puxando-lhes os cabelos. Parecia que meu bom Jesus queria fugir debaixo daqueles pés fétidos e ia à procura de uma mão amiga que o libertasse, mas não encontrava ninguém. Enquanto via isto, eu não fazia outra coisa senão chorar sobre as penas do meu Senhor. Teria querido ir no meio desses inimigos, talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia e lhe dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas. Ah, se pudesse aliviar-te e libertar-te. Enquanto isto dizia, aqueles inimigos, como se tivessem entendido, vinham contra mim, mas tão enfurecidos que começaram a me golpear e puxar-me os cabelos e pisotear-me. Eu tinha grande temor, sofria sim, mas dentro de mim estava contente porque via que dava ao Senhor um pouco de trégua. Depois aqueles inimigos desapareciam e eu ficava sozinha com o meu Jesus. Tentei compadecer-me, mas não me atrevia a dizer-lhe nada. E ele, rompendo o silêncio, me disse: Tudo o que tu viste é nada em comparação com as ofensas que continuamente me fazem. É tanta a sua cegueira, o entregar-se às coisas terrenas, que chegam a tornar-se não só meus cruéis inimigos, mas também deles mesmos. E como seus olhos estão fixos na lama, por isso chegam a desprezar o que é eterno. Quem me reparará por tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na imundície das coisas terrenas? Ah, vem e reza, chora junto comigo,
Portanto, os cegos que estão muito atentos para tudo o que sabe a terra, e desprezam e espizinham minhas graças debaixo de seus imundos pés, como se fossem lamas, como se estas fossem lama. Ah, eleva-te sobre tudo o que é terra. Aborrece e despreza tudo o que a mim não pertence. Não te importem as zombarias que recebes da família, depois de me teres visto sofrer tanto. Só te importes com a minha honra e as ofensas que continuamente me fazem e a perda de tantas almas. Ah, não me deixes sozinho, no meio de tantas penas que me destroçam o coração. Tudo o que tu sofres agora é é pouco em comparação com as penas que sofrerás. Não te disse sempre que o que quero de ti é a imitação de minha vida? Olha como tu és de mim. Olha como tu és de mim. Por isso, coragem e não tenhas medo. Depois disso, voltei a mim mesma e percebi que estava rodeada pela família. Todos choravam e estavam alarmados e tinham tal temor de que se repetisse esse estado, pensando que morreria, que decidiram voltar a Corato o mais rápido possível para me fazer observar pelos médicos. Não sei dizer por que sentia tanta pena ao pensar que deveria ser examinada pelos médicos. Muitas vezes chorava e me lamentava com o Senhor, dizendo: Quantas vezes, ó Senhor, te roguei que me faças sofrer em segredo. Isto era meu único contentamento, e agora também disso estou privada. Ah, dize-me, como farei? Só tu podes me ajudar e me consolar em minha aflição. Não vês tantas coisas que dizem? Uns pensam de um modo e outros de outro. Quem queira aplicar-me um remédio e quem outro. Estão muitos atentos sobre mim, de modo que não tenho mais paz. Ah, socorre-me em tantas penas, porque me sinto faltar a vida. E o Senhor benignamente acrescentou: Não queiras afligir-te por isto. O que quero de ti é que te abandones como morta em meus braços, enquanto tu mantiveres os olhos abertos para ver o que eu faço e o que fazem e dizem as criaturas. Eu não posso agir livremente sobre ti. Não queres confiar em mim? Não sabes o quanto te amo e que tudo o que permito, ou através das criaturas, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, é para o teu verdadeiro bem e não serve para outra coisa senão para conduzir a tua alma ao estado para o qual te escolhi? Por isso quero que de olhos fechados estejas em meus braços, sem olhar nem investigar isto ou aquilo, confiando inteiramente em mim e deixando-me agir livremente. Se, em troca, quiseres fazer o contrário, perderás tempo e chegarás ao oposto do que quero fazer de ti. Quanto às criaturas, usa de um profundo silêncio, sê benigna e dócil com todos. Faze que a tua vida, teu respiro, teus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação que aplaquem minha justiça, oferecendo-me também os incômodos que te dão as criaturas, que não serão poucos. Depois disto, fiz quanto mais pude para resignar-me à vontade de Deus, ainda que muitas vezes era posta em tais problemas por parte das criaturas, que às vezes não fazia outra coisa senão chorar. Chegou o momento de receber a visita do médico e julgou que meu estado não era outra coisa que um problema nervoso, pelo que receitou medicamentos, distrações, passeios, banhos frios. Recomendou à família que me cuidassem bem quando era surpreendida por aquele estado de ficar petrificada. Então começou uma guerra por parte da família, impedindo-me de ir à igreja. Já não me davam a liberdade de ficar só. Era observada continuamente, pelo que frequentemente percebiam que caía nesse estado. Muitas vezes me lamentava com o Senhor, dizendo-lhe: Meu bom Jesus, quanto aumentaram as minhas penas! Até das coisas mais amadas estou privada, como são os sacramentos. Nunca pensei que chegaria a isso. Quem sabe onde irei terminar? Ah, dá-me ajuda e força, porque minha natureza desfalece. Muitas vezes dignava-se bondosamente dizer-me algumas palavras, por exemplo: Eu sou a tua ajuda, o que temes?
Não te lembras que também sofri da parte de todo tipo de pessoas? Uns pensavam sobre mim de um modo e outros de outro. As coisas mais santas que eu fazia eram julgadas por eles como defeituosas, mas, e até disseram, que estava possuído, tanto que me viam com olhos perversos. Tinham-me entre eles, mas de má vontade, e maquinavam tirar-me a vida o mais depressa possível, porque a minha presença se tinha tornado intolerável para eles. Então não queres que te faça semelhante a mim, fazendo-te sofrer por parte das criaturas? O que o Senhor vem me dizer ao meu coração, nesta primeira parte, ao qual Luísa, ela está à mesa junto com a família, e ela fica inquieta porque a família começa a perceber que ela não pode abrir a boca, que alguma coisa está acontecendo com ela e que não é normal, não é, diria, natural, né? Mas por que da vergonha? O porquê do medo das coisas do alto, das coisas de Deus? O porquê o fugir? O porquê a gente se preocupar tanto com o que os outros pensam? Ou que, pelo que a família há de pensar, da decisão que foi tomada no nosso coração por seguir a Deus, por seguir Jesus, por seguir a vontade dele. Porque quando a gente fala de divina vontade, as pessoas em geral, elas acham que nós temos que dar um pouquinho para Deus. Como nós estávamos em oração no terço da misericórdia, e uma mulher falou assim: Senhor, ainda deixo um pedacinho do meu coração para ti. Aí eu pensei, mas como assim um pedacinho do meu coração para Deus? O meu coração é inteiramente de Deus. Ele não pode ser um pedacinho só. Ele tem que ser inteiro de Deus, para Deus habitar dentro do nosso coração. Não importando com o que as pessoas pensam, mas com o que Deus pensa de nós, com o que Deus quer de nós. Então Jesus, ele vem nos dizer aqui, ó, que tudo o que nós vemos, ele diz, tudo que tu viste é nada em comparação com as ofensas que continuamente me fazem. É tanta a sua cegueira, o entregar-se às coisas terrenas que chegam a tornar-se não só meus cruéis inimigos, mas também deles mesmos, e como seus olhos estão fixos na lama, por isso chegam a desprezar o que é eterno. Então, o que as pessoas fazem? Elas estão pensando no aqui e no agora, eles não estão pensando no eterno. O que Deus pensa de mim? Está pensando o que as pessoas pensam dela. E muitas vezes vem esse medo no nosso coração da, de medo do que vão pensar de mim. Ai, mas o que vão pensar de mim? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus, estou indo contra todos, praticamente, para ir a favor de Deus, para defender Deus, da hipocrisia do homem que está na lama, que despreza o eterno, que o valor, a gente percebe que o que mais tem valor são as pessoas que têm as coisas materiais, que têm o carro, que têm a casa, que têm um bom emprego. É isso que todo mundo dá valor. Mas ninguém dá valor a Jesus no sofrimento que Jesus sofreu e sofre por cada um de nós. Porque Jesus, ele ainda sofre por cada um de nós. Quem me reparará por tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na imundície das coisas terrenas? Então, o que acontece com as pessoas? Elas estão sepultadas, estão fixas nas coisas terrenas. O que é do alto, o que vem de Deus, quando se fala em inferno, em purgatório, em eternidade, as pessoas dizem, deixa isso para lá, depois eu penso nisso. Deixa Deus para lá. Meu irmão outro dia falou, deixa Deus no lugar dele. Não vou ficar pensando em Deus, eu vou pensar em mim. Então, o que a pessoa quer? Ela quer somente pensar nela e nas suas coisinhas ali, nos seus brinquedinhos, por assim dizer. Na sua casa, no seu carro, no seu dinheiro, em tudo que ela tem. E ela está deixando Deus de lado.
A Luísa ali no começo, ela está reclamando porque a família poderia descobrir, mas se a família descobre um bem maior que Deus estava fazendo nela, que a família não percebia esse bem maior. Então, se eu estou aqui, eu estou fazendo uma meditação, eu estou vivendo na divina vontade, é eu e Jesus que estou aqui conectada com Ele o tempo todo. Então, o que as pessoas estão pensando ou falando por trás, ou na frente, que seja, ou de qualquer forma, não interessa. O que interessa é o que nós vivemos no nosso íntimo com Jesus. O que Jesus está pedindo para mim? O que Jesus está pedindo para você? Então, tem que ter a coragem de dizer sim, Senhor. Aqui estou para lhe ajudar, para reparar. Tudo que a humanidade está fazendo, eu estou aqui para reparar, para te ajudar na sua humanidade, na minha humanidade. Faça de mim o que lhe aprouver. Como Maria disse, seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha. Então nós temos que estar dispostos a ajudar o Senhor, a estar do lado dele, a amar ele sobre todas as coisas. O nosso amor por Deus é sobre todas as coisas. Não é sobre só algumas coisas. Não é uma parte do nosso coração para Deus. É todo o nosso coração ser de Deus. Não deixar de amar ninguém. A nossa família é uma preciosidade imensa, mas a nossa prioridade é Deus, é amar a Deus. E nós, cuidando das coisas de Deus, Deus vai cuidar das nossas coisas, da nossa família, dos nossos filhos, de tudo que nós temos. Ele prometeu isso e ele cumpre, porque ele não é homem para mentir. Deus não é homem para dizer uma coisa hoje e amanhã ele dizer, não, eu não prometi nada. Jesus continua dizendo, vem e reza, chora junto comigo por tantos cegos que estão muito atentos para tudo o que sabe a terra. Então, a humanidade, ela está atenta em tudo que tem na terra e ela despreza e espizinha as graças, que nem Jesus está dizendo aqui, ó, e desprezam e espizinham minhas graças debaixo de seus imundos pés, como se fossem lama. Então, o valor está sendo dado às coisas da terra e as coisas do alto, elas estão sendo pisadas como se fosse uma lama, como se não prestassem. Como que depois eu vejo isso, depois eu vou falar com Deus, depois, porque tem aquela história de se arrepender no último momento. Mas e se não der tempo? Mas vai se arrepender, mas daí vai pagar tudo lá no purgatório? Por que não viver uma vida de santidade aqui, esperando tudo de Deus, tudo que Deus tem para nós já na eternidade? Viver aqui, dá para viver aqui o que Deus preparou para nós vivermos na eternidade. Só que não é pecado. Não é viver numa vida de pecado achando que aquilo ali é o que Deus escolheu, como muitos estão fazendo. Estão mudando, estão querendo mudar leis, dizendo que se a pessoa é casada e o outro permite que ela traia, pode trair, porque o outro aceitou, então não é traição. Outro dia eu ouvi isso e achei o cúmulo do cúmulo do que a pessoa estava falando. Então, são igrejas bárbaras que estão sendo construídas, sendo inventadas pela humanidade. É como Jesus está dizendo aqui, ó, espizinham as graças de Deus com os seus pés imundos, né? Achando que as coisas de Deus são lama. E o que o homem está inventando aqui na Terra é que é o que é certo. Isso é um absurdo dos absurdos que está acontecendo no mundo. Então, o que Jesus quer de mim? O que Jesus quer de você? Ele quer o nosso amor, ele quer o nosso coração. Ele não quer mais nada, ele quer o nosso amor por ele. Que a gente ame ele acima de todas as coisas, em reparação dos que não amam, que a maioria não ama o Senhor, não ama Jesus Cristo como ele merece ser amado. Mas Jesus já veio, já pagou todos os meus pecados, então eu vou aproveitar a vida. Não é assim que funciona. Não pode ser dessa forma.
Nós temos que amá-lo do jeito que ele nos amou. Da mesma forma que Jesus nos amou, nós temos que amar ele. E Jesus continua nos dizendo: e eleva-te sobre tudo o que é terra. Aborrece e despreza tudo o que de mim não pertence. Não te importem as zombarias que recebes da família. Depois de me teres visto sofrer tanto, só te importes com a minha honra, as ofensas que continuamente me fazem e a perda de tantas almas. A gente às vezes fica preocupado com o que os outros estão pensando ou estão zombando. Como ele diz aqui, ó, não te importem com as zombarias que recebes da família ou que recebes dos amigos, que os amigos vão dizer, não, isso daí não é para mim. Ser de Deus não é para mim. Então são as zombarias que vêm continuamente e são almas que elas estão se perdendo. Acha que Jesus fica feliz com a perda das almas? Com as almas que estão indo a rodo para o inferno? É a tristeza do céu, é a tristeza de Deus, por suas criaturas não o aceitarem como seu Criador e se rebelarem conforme Lúcifer os ensina. Isso é a maior perdição das almas. Jesus não quer isso para nós. Jesus, ele quer a nossa vontade para trabalhar na nossa vontade e transformar a nossa vontade na vontade dele, que é a melhor que existe. Fazer a vontade de Deus. Deus tem o melhor para nós. Só que está escondido. É um tesouro escondido que nós temos que achá-lo. E a partir do momento que nós achamos este tesouro, nós não vamos largar ele de jeito nenhum. Nós vamos deixar todo o resto que existe por causa de Deus, por causa de Jesus, por causa do amor de Deus, que a gente vai descobrir este amor imenso que Deus tem por cada um de nós. E nós não vamos querer largar ele nunca mais. Então é uma descoberta de uma coisa, in, eu não sei como dizer assim, não é impossível, é algo inacreditável, assim, para os descrentes, né? Porque Jesus é tão maravilhoso quando a gente começa a conhecer Ele e ver o amor dele que vai surgindo no nosso coração e vai brotando, como aquele broto que a gente vê numa flor que ela floresce e a gente olha e se admira e sente uma felicidade tão grande quando a gente vê aquele broto verdinho. Então, é assim o amor de Deus no nosso coração. Ele vai inundando, vai se alastrando, vai incendiando, vai deixando ele todo florido. E a nossa vida, não importa o sofrimento que vem, não importa os espinhos que vão nos rodear, vai continuar aquele broto que está ali dentro do nosso coração, aquele amor por Deus, ele não vai acabar nunca. Então é o que Jesus quer de nós. É o que Jesus quer, não importa o que está, quem está zombando de nós, quem está rindo de nós, isso não interessa. O que interessa é o nosso amor por Deus. É o amor que Jesus mesmo, para você ver que isso daí não é nem de nós, isso é de Deus também. Este amor é Ele que vem depositar no nosso coração. Nós não temos essa capacidade de amar. Nós somos nós só temos a nossa miséria para oferecer a Deus. E através dessa miséria, Jesus vem e ele preenche com o amor dele, com a sua misericórdia, com o seu perdão. Então é muito maravilhoso. Quando a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai vendo que a gente não quer nada aqui dessa terra, que tudo passa a ser uma coisa inútil, uma coisa sem graça, né? Não faz sentido as coisas aqui da terra. Jesus continua nos dizendo: não me deixe sozinho no meio de tantas penas que me destroçam o coração. Tudo o que tu sofres agora é um pouco em comparação com as penas que sofrerás. Não te disse sempre que o que quero de ti é a imitação da minha vida? Olha como tu és de mim. Por isso, coragem e não tenhas medo. É o que Jesus diz para nós. Tenha a coragem, não importa o que vai vir.
O mesmo que ele está falando para a Luísa naquela época, ele está falando para nós hoje. Tenha a coragem. Eu quero que tu imite a minha vida. Não importa se você vai sofrer ou não, você vai estar me ajudando em reparação da perda de tantas almas que não conhecem o meu amor, que acham que as coisas do mundo são as melhores que tem, porque não conhecem as coisas do céu, porque não querem se assemelhar a Jesus, porque não querem carregar a sua cruz. Então, elas acham que chegando lá no final, ah, não, quando eu me encontrar com Jesus, eu vou me arrepender. Só que o coração já está cheio de lama, está encoberto de lama. E como descobrir esta lama de uma hora para outra quando se encontrar com Jesus? Vai aparecer tantas dúvidas porque não conheceu ele aqui, porque não procurou conhecê-lo enquanto estava na terra. Daí o coração vai estar enlameado, vai se encontrar com Jesus. Aonde que vai ter a ponta de esperança? De dizer, mas Senhor, aí o Senhor vai fazer um monte de perguntas. Tá, mas eu não conheço isso, não conheço aquilo. A pessoa vai acabar se perdendo, porque não procurou conhecer nem o mínimo sobre Deus, nem o mínimo sobre o que ele veio trazer para nós. Então, ela pode se perder. É uma pessoa que ela pode estar perdida quando ela for se encontrar com Jesus. E o segundo trecho que Jesus vem dizer para nós é para que a gente não se aflijas por isto, não se aflijas por nada. O que quero de ti é que te abandones como morta nos meus braços. O que nós vamos fazer no nosso dia a dia? Chamar Jesus, Senhor, venha me ajudar, que eu esteja nos teus braços e o Senhor me guie. É Jesus que vai nos guiar na nossa vida. Preciso sair hoje, eu preciso ir ao médico, eu preciso fazer tantas coisas. Senhor, vamos comigo. Me ajuda, me mostra como que eu devo fazer. Como outro dia precisei sair, eu fiz um roteiro. E neste roteiro, depois eu fui, tinham 3 lugares para mim ir. E eu falei ao Senhor, Senhor, eu vou primeiro no banco, e depois eu vou fazer a minha identidade, e depois eu vou na Receita Federal. Aí o Senhor falou, você vai fazer tudo ao contrário. Você vai na Receita Federal, depois você vai fazer a sua identidade, vai renovar, e depois você vai no banco. E eu mudei o roteiro porque Jesus me mandou. Então, é o entregar-se nos braços dele, como que se eu tivesse morta. Ele vai agir em mim, ele vai agir no meu pensamento. Ele vai falar para mim, olha, Rosane, você tem que fazer isso, isso e isso. Como ele fez eu mudar todo o roteiro, e eu ouvi o que ele falou para mim. No meu coração ele veio e ele falou e eu ouvi. Então, se eu ouvi, eu mudei totalmente aquela regra. Ontem eu tinha um exame para fazer, eu falei, Senhor, tá muito frio. E ele falou, pode ir do mesmo jeito. Eu fui de bicicleta, estava muito frio. Ele falou, vamos que eu vou contigo. E eu passei por 2 BRs muito movimentadas e pedi a Nossa Senhora, passa na frente, mãe. E foi tudo certo, deu tudo certo, fui atendida no horário certo, voltei antes para casa. Então, com Jesus, é o entregar-se em seus braços como se estivesse realmente morta. Mas não é aquela morte de não fazer nada, é aquela morte de você se entregar a Ele, de tal forma que Ele venha falar ao nosso coração o tempo todo. Então, é o amor que nós temos por Jesus. É o amor de se entregar para Ele totalmente. De não fazer o que nós queremos, mas fazer o que Ele quer. Jesus continua nos dizendo: enquanto tu mantiveres os olhos abertos para ver o que eu faço e o que fazem e dizem as criaturas, eu não posso agir livremente sobre ti. Não queres confiar em mim? Olha o que Jesus diz para nós. Enquanto nós estivermos com o olho nas pessoas e o outro em Jesus, como que Jesus vai agir livremente em nós? Ele não pode. Então, sabe quando você está naquele momento que você está vendo alguns vídeos na internet e que nada mais à sua volta você percebe?
É desse jeito que você tem que estar conectada com Jesus, de uma forma tal que nada que está à sua volta você perceba, porque você está submersa inteiramente em Jesus, no que Ele quer. É uma conversa tão íntima que você não vai querer sair dali. Como quando a gente quantas vezes eu fiquei em vídeos que depois eu não percebia, eu falei, poxa, mas eu não via ninguém à minha volta, porque estava submersa naquele vídeo olhando. Então é dessa forma que Jesus nos quer, submersos nele, de uma forma que nós não vamos ver ninguém que está ao nosso lado, para estar submersos em Deus, no que Ele quer, na liberdade de filhos de Deus. Não queres confiar em mim? Não sabes o quanto te amo e que tudo o que permito, ou através das criaturas, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, é para o teu verdadeiro bem e não serve para outra coisa senão para conduzir a tua alma ao estado para o qual escolhi? Então, Jesus, ele nos escolheu para conhecer a divina vontade. Ele nos escolheu para conhecê-lo, para conhecer o que ele quer de nós. Então, ele pode mandar provações para nós, através de pessoas, de demônios ou dele mesmo. Porque se o demônio vem nos tentar, é porque Deus permite. Ele não vai nos tentar acima do que nós podemos conseguir nos livrar. Quem vai nos livrar é o próprio Jesus em nós, porque nós estamos tão imersos, tão submersos nele, que só por permissão de Deus que o demônio pode nos atentar. E se ele veio nos atentar, são provas que Jesus vai trazer para nós, para que ele está ali vendo a nossa superação. Ele está vendo nos vencer. Por quê? Porque nós confiamos nele, porque nós estamos com ele e nós temos a plena certeza de que sairemos vencedores porque Cristo está em nós, porque Jesus está agindo em nós. Por isso quero que de olhos fechados estejas em meus braços, sem olhar nem investigar isto ou aquilo, confiando inteiramente em mim e deixando-me agir livremente. Olha a grande dica que ele nos dá. Quero que de olhos fechados estejas em meus braços, sem olhar nem investigar. Será que Jesus está comigo? Né? Às vezes vem aquela dúvida: será que isso é de Deus? Será que não é? Tudo é divina vontade. Tudo é vontade de Deus. Ele pode permitir que eu caia, ele pode permitir que um cachorro avance em mim na rua. Então, mas ele está comigo. Eu vou me defender, eu vou procurar me segurar. Então, tudo é divina vontade. Ele vai permitir muita coisa na nossa vida, mas nós vamos estar inteiramente nele, deixando-o agir em nós livremente. Nós não vamos ficar com a nossa cabeça pensando em mil coisas lá na frente, ou porquê disso, ou porquê daquilo. Mas Cristo vai estar no nosso pensamento, nós vamos estar em contínua conversa com Jesus, de olhos fechados, confiando que tudo que acontece é por divina vontade, é porque a vontade é dele e não minha. É a vontade dele que vai permanecer no meu coração. Se em troca quiseres fazer o contrário, perderás tempo e chegarás ao oposto do que quero fazer de ti. Então, se a gente forçar a barra, forçar o pensamento em outra coisa, forçar querer fazer outras coisas que não seja a que Deus quer, vai demorar muito mais tempo para Deus agir em nós, para que a vontade dele permaneça em nós. Então, é o relaxar, conversar com ele, perguntar o que ele quer e se aprofundar no que ele quer. Ah, eu quero que você faça isso, quero que você assista tal vídeo. Coloca na sua frente. Você vai lá e assiste. Com a total liberdade que ele te dá. E aprender o que Jesus quer me mostrar com isso. Jesus vai te mostrar alguma coisa com aquele vídeo. Ou com uma conversa, ou com alguém que te chamou. Alguma coisa, relaxa, escuta. E Deus vai te mostrar alguma coisa.
Sempre ele vai querer te mostrar alguma coisa. Quanto às criaturas, usa de um profundo silêncio, ser benigna e dócil com todos. Faze que tua vida, teu respiro, teus pensamentos e afetos sejam contínuos, atos de reparação que aplaquem minha justiça, oferecendo-me também os incômodos que te dão as criaturas, que não serão poucos. Jesus, ele está sempre nos dando dicas de como viver. Ele está dizendo, ó, viva num profundo silêncio. Por que ficar muitas vezes se perturbando, conversando além da conta, que procurando alguém para conversar de um assunto de outro e de outro? Fica em silêncio. Ser benigna e dócil com todos. Muitas vezes a gente vai na porta da igreja, tem muitas pessoas ali conversando, 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 paradas ali conversando coisas que não tem nada a ver. Poderiam estar em silêncio, poderiam estar respirando, o próprio Jesus poderia estar lá no Santíssimo, poderia estar fazendo as reparações para aplacar a justiça de Deus, poderiam estar fazendo tantas coisas que Deus quer, não se incomodando com isso ou com aquilo, ou que um fulano fez aquilo, você viu que ciclano fez aquilo outro. Às vezes é fofoca, puramente fofoca. Então, que Jesus deseja de nós é que nós estamos inteiramente livres para amar tudo que ele trouxer para a nossa vida. Tudo que Jesus trouxer vai ser divina vontade. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.